Deus. Romanos capítulo de número 8, vamos estar compartilhando essa palavra de hoje, porque Paulo, de toda a Bíblia, se não for o maior, é um dos maiores, mas para mim talvez seja o maior capítulo que fala sobre o Espírito Santo, está aqui em Romanos capítulo 8, porque ele vai trabalhar uma coisa tremenda aqui. Eu vou falar para você uma coisa que eu fiquei extasiado, no dia que eu assisti uma aula de neuroanatomia. Eu falei assim, meu Pai eterno, eu queria chorar na aula. Mas por que eu queria chorar na aula? Porque eu fiquei extasiado. Quando você começa a estudar o cérebro, o sistema nervoso, eu fiquei em choque, fiquei desesperado. Foi muito lindo, Fátima. E eu lembro que na oportunidade eu perguntei assim, e aonde estamos nós aí, né? Porque tudo que era analisado de uma maneira tão física, e essa complexidade toda, e eu falei assim, meu Pai eterno, como tenho vontade de dar um grito aqui de glórias ao teu nome. Como dizia o salmista, de uma maneira tão tremenda e tão assustadora, nós fomos formados. Tão complexos, fisicamente falando, biologicamente falando, e vemos o ser humano como alguém formidável, né? Talvez você fale, não, aquele lá não é formidável não, aquele não é bom não, né? Mas assim, a criação como algo formidável. E a gente começa a olhar muito para a queda do homem, né? E no caso de nós, que somos cristãos, somos criacionistas, acreditamos na Bíblia, a gente consegue olhar de uma maneira diferente para tudo isso. E é muito importante olhar dessa maneira também o que Paulo vai ensinar para nós aqui, porque ele vai falar um pouquinho mais à frente na nossa leitura sobre toda a criação geme, toda a criação clama. E nós que temos as primícias do Espírito também gememos. Gememos pelo quê? Talvez você nem parou para pensar o que é gemer pelo quê. Talvez você não geme por nada, né? Como diz, toda a criação nos envolve nisso, né? E clama pela manifestação dos filhos de Deus. O que seria isso? O que é que Paulo está querendo dizer com tudo isso? Depois dele ter trabalhado tanto nos capítulos anteriores ao capítulo 8, agora numa explosão de alegria na mente dele, de conhecimento, de verdades bíblicas, de algo que o Espírito Santo traz para ele, que leva ele a um nível sobrenatural de vida. Às vezes nós estamos sendo muito naturais como qualquer criatura. Por que eu falo que é importante a gente entender esse lado de criação e no lado biológico do ser humano, lado de vida? Porque nós, como outros seres criados por Deus, tem todo esse sistema complexo. São seres, né? Os animais, os homens. E eu não estou falando para você que a gente veio do macaco, não, tá, gente? Eu só estou falando que a complexidade da criação, você vê muitas coisas semelhantes nos homens, né? No ser humano e animais, que você fica assustado. Mas tem coisas que Deus compartilhou somente com o homem, e isso fica para o lado da fé, para o lado espiritual. E é muito interessante definir um ser humano, qualquer que seja ele. Isso nos faz todos ser iguais. Nós somos seres biológicos, nós somos seres, né, que tem uma psique, que é o lado da alma, né, traduzindo fácil para entender. Você tem o seu mundo interior, o seu mundo exterior. Exteriormente, embora não a aparência, mas em si, todos nós temos uma cabeça. Quem tem cabeça aí? Você tem aí, irmão, né? Tem um braço, não tem um cabelo, não tem. Essas coisas vão mudando, mas assim, somos seres humanos, né? Somos diferenciados de toda a criação, porque Deus nos criou. Eu estava falando esses dias atrás com os adolescentes na sexta-feira, que Deus nos criou, e nos criou com propósito, e o propósito de ser a semelhança dele é um relacionamento. Só que para nós da fé, para nós aqui
cristãos, para nós criacionistas, nós vamos um passo a mais, nós vamos além disso, que é o lado espiritual do homem, né? Então, se ele é um ser biológico, ok, assim como existe, né, outros seres vivos, o ser humano também é um indivíduo, é um ser vivo, tem toda a sua complexidade, tem seu mundo interior, seu mundo exterior, ele se relaciona com o ambiente, e é interessante que, olhando também para a criação de Gênesis 1, Deus cria o homem não somente para um relacionamento do homem com Deus, mas também esse relacionamento do homem com Deus refletiria no relacionamento dele com outros seres vivos e com outros seres humanos, e eles se reunindo, o projeto de Deus seria uma sociedade de santos. Amém? E não é o Clube Santos lá do Pelé, não. Falando, é uma sociedade santa, né? Por isso que eu entendo que dentro do Éden, o Adão e a Eva, eles não tiveram filho, eles tiveram filho fora do Éden, porque se tivesse tido um filho dentro da santidade, existiria a oportunidade de ter algum ser lá dentro santo, e o que não é o caso, nós entendemos pela palavra de Deus. Mas é interessante que quando o ser humano é criado para viver em sociedade e ter uma cultura dentro dessa sociedade, a cultura dele é a cultura de Deus, amém? Mas quando ele sai de dentro do Éden, ele é expulso por causa do pecado, e pela graça também ele foi expulso, porque tem uma árvore da vida que a gente só vai se alimentar dela lá na frente. Jesus fala isso para as igrejas, apresentando a árvore da vida, que o homem não deu atenção para ela, mas deu atenção para a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele ouviu não, né? O não é meio tipo assim, te incentivo a ir, né? Então ele fala assim, não quero isso, até que ele acaba cedendo para a esposa dele e acabam comendo ali do fruto. Nós entendemos pela fé que é assim que aconteceu. Amém? Você está junto comigo? E depois disso tudo desandou. Então assim, só que o ser humano, ele não deixou de ser este ser com essas 5 áreas da vida dele. Só que essas 5 áreas da vida dele foram afetadas no relacionamento dele com Deus, no relacionamento dele com o próximo. Então, você vai ver que fabricadores de instrumentos tinha lá desde Gênesis pessoas que foram capacitadas na arte para fazer as coisas. Então, imagine só que se você olhar por um viés assim, Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, em santidade, e era para estar tudo certinho. Só que o pecado entrou e acabou com isso. Então isso fez com que a morte viesse, com que a morte reinasse, e por isso que é uma dor muito grande a morte. Nós nos afastamos de Deus, mas assim como a gente traz a imagem do Adão caído, a gente também traz em si a imagem do Adão adorador. Então nós temos esse desejo pela adoração, nós buscamos adorar, amém? Mas tem gente que não adora a Deus, mas não significa que as pessoas que adoram, só adoram se adorar a Deus. Não, pessoas adoram outras coisas, pessoas adoram outros deuses, pessoas adoram a si mesmas. A idolatria é justamente isso, é você acreditar num Deus que é segundo aquilo que agrada o teu coração. Isso é idolatria. Então não precisa ter um ídolo, uma imagem para você ser um idólatra. Você pode ser um idólatra dentro da igreja, numa igreja cristã. Você pode ser um idólatra estando no altar, você pode ser um idólatra pregando a palavra de Deus, você pode ser um idólatra dizimando, pode ser um idólatra cantando, adorando a Deus e ser um idólatra, porque se você quiser que Deus seja do jeito que você quer e faça o que você quer, você é um idólatra, você está querendo moldar Deus segundo a sua vontade. Amém? Está junto comigo? Aí você fala assim, nossa, mas o que isso tem a ver com Romanos 8? Tudo a ver, porque o Paulo ele vai dizer o seguinte, que a condenação já não existe mais sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus, mas agora nós somos adotados e temos uma mente diferente, a gente consegue olhar de uma maneira diferente, temos uma expectativa por algo diferente, e às vezes as pessoas estão perdendo justamente essa visão, não tem mais expectativa. Parece que se olharmos a nossa vida, olharmos a vida de algumas pessoas, elas só se resumem às coisas dessa terra. Às vezes as pessoas não precisam nem estar fora da igreja, elas podem estar dentro da igreja, mas a vida dela se resume a somente essa terra. É interessante olharmos essa passagem, que nós vamos ler um pouquinho mais ela, a partir do versículo 1, mas nós vamos perceber que existe uma expectativa muito grande.
uma expectativa de toda a criação, uma expectativa em um mundo espiritual e uma expectativa no coração do cristão. Por quê? Porque a gente queria que a partir do momento que aceitamos a Jesus, tudo mudou na nossa vida e nós somos perfeitos, e sabemos que não somos. E já aproveitando, nós vamos fazer, no último domingo do mês de julho, nós vamos fazer o batismo nas águas. Quem não foi batizado ainda, vai ser a sua oportunidade de se batizar nas águas. Tem alguém que não foi batizado nas águas ainda aqui? Ainda? Todo mundo já foi batizado nas águas? Glória a Deus. Mas tem gente que não foi batizado, vai ser batizado. Então foi inserido em um mundo, mas só que aí é o seguinte, a gente percebe que a gente vai falhar no meio do caminho. E o maior desejo de um verdadeiro cristão é ser santo. E ele não consegue. O maior desejo do ser humano que encontrou Jesus é ser santo e não pecar mais. Já pensou você acordar, você não pensa mais em pecado, você não fala nada que é pecado, nada que passa em você é pecado, você se tornou uma pessoa santa, perfeita, coisa linda, maravilhosa, é o sonho de consumo, é a expectativa. Só que Paulo ele vai dizer que essa expectativa é tão grande, eu nunca fui mãe, nunca vou ser, né? Nunca senti dor de parto, segura essa, Jai. Né? Já está em vias lá, né? No caminho daqui uns meses, né? Mas sei, talvez você vai entender essa passagem melhor do que eu, já. Sentir dor de parto. Ele diz que toda a criação e também aqueles que estão na igreja, que receberam a primícia do Espírito, também gemem desesperadamente como uma mulher que está tendo dores de parto. Eu não sei, irmão, mas pedra no rim dói. Dói, gente. Dá desespero, parece que está com uma faca aqui atrás, aqui assim. Sei, Jesus Cristo, dói, dói, dói. Eu fico imaginando uma mulher lá para dar à luz, gente. E Jesus, ele traz também esse teor para os seus discípulos. Ele diz que enquanto ele estava com os seus discípulos, eles estavam todos felizes. Mas Jesus seria tirado deles. E aí eles ficariam tristes, muito tristes. Só que eles iam ficar igual uma mulher quando ela está para dar à luz. Aquela mistura de sentimento, a expectativa do filho que vai nascer e a dor que ela está sentindo, como vai ser um misto de coisas. Eu estou usando só teorias, né? Eu não tenho práticas disso daí, tem as teorias. Mas Jesus está dizendo que essa tristeza vai ter um fim. E o fim vai ser, eu vou, mas eu volto. Isso gerou uma expectativa tão grande neles que eles viviam clamando e como uma mulher em dores de parto. Aí eu fiquei pensando de verdade, eu analisando isso, eu falei, Senhor, eu acho que a gente não está com tanta expectativa assim não. Imagina a expectativa. Aqueles últimos meses, né, de que a mulher pode estourar a bolsa a qualquer momento, né? Vai chegar uma hora que o Alex vai falar assim, apóstolo, eu estou aqui com a Jai, não posso sair daqui de casa, estou aqui juntinho dela, não posso deixar ela sozinha. Ele vai começar a ficar nessa expectativa junto. Quando corre para o hospital e vai nascer, ele fica doido, lá esperando o Bielzinho, cadê meu gatinho que vai nascer, cadê meu fofucho? Ai meu Deus do céu, que a expectativa, e a Jai está doendo demais. Aquele misto que é comparado na palavra de Deus, essa expectativa, e a gente percebe que, infelizmente, como aquelas virgens prudentes e as virgens nécias, tem gente que tem azeite guardado e que está na expectativa. E tem gente que, minha avó disse que Jesus voltaria e não voltou ainda. Eu vou tocar minha vida porque eu acho que não rola bem esse negócio de Jesus voltar, não. Tem muita coisa para mim fazer. Parece que Paulo, ele é fora da curva, gente. Ele é um cara que é fora da curva, é inigualável, porque o cara vai dizer umas coisas absurdas, como nós vimos, que para nós hoje é algo absurdo.
Olhar para a vida que ele vivia e ainda ter expectativa. Olhar para a vida que ele vivia, preso, naufrágio, chicote, e sabe como vai morrer, porque ele recebe uma palavra profética. Todo mundo gostaria de receber uma palavra profética, né? Mas Paulo, quando o Ágabo pega aquele cinto, fala: de quem é esse cinto aqui? Eu tenho uma palavra profética. Nossa, a igreja inteira ia arrumar um cinto, né? Só que quando descobrisse o que significava o cinto, fala assim: não é meu esse cinto, não. É o dono desse cinto, porque o dono desse cinto vai ser preso e vai morrer. Sou eu, e o cinto é de Paulo. Gente, a casa caiu. Paulinho não vai não, Paulo fica aqui, não vai. Fala assim: eu estou pronto a dar a minha vida por aquilo que eu acredito. Eu estou a ponto de morrer. Por quê? Porque a vida para mim já não vale nada. Eu quero morrer? Não é que eu quero morrer. É que a vida já não tem mais sentido se Deus me chamar. Só estou aqui porque Deus quer que eu esteja. E eu vou viver nessa expectativa. Que expectativa? Do dia que eu vou ser santo por inteiro. O dia que eu vou receber um novo corpo, uma nova terra, um novo céu, é para lá que eu vou. Quando Jesus falava: não temam aquele que mata vocês, temam aquele que pode lançar vocês no inferno ou no céu. É esse que tem o poder, é esse que vocês têm que temer. E aí a gente olha Paulo assim, ele sabe a quem ele teme. Ele sabe a quem ele ama, ele sabe o propósito da vida dele. Às vezes nós temos para nós que nosso propósito é ganhar dinheiro, nosso propósito é comprar uma casa, nosso propósito é constituir uma família, o nosso propósito é comer bem, o nosso propósito é ter filhos, o nosso propósito é comprar um carro, o nosso propósito é comprar roupa, o nosso propósito é tudo aqui. Mas esquecemos de nos preocupar com o nosso propósito em Deus. Apóstolo, todas essas coisas são pecados? Jamais, isso não há necessidade que isso seja um pecado. Mas quantos de nós nos preocupamos qual é o nosso propósito em Deus? O que é que Deus quer conosco? O que Deus quer realmente comigo enquanto eu estiver aqui nessa terra? A gente se preocupa, alguns se preocupam, né? A faculdade que vai fazer, a pessoa que vai se casar, quantos filhos quer ter, o investimento que vai fazer. Mas quantas vezes você parou para fazer uma conta de onde você vai morar depois da sua morte? Credo, apóstolo, que pensamento ruim. A vida é vaidade. A vida é muito rápida, olhando da eternidade para cá. Tudo é vaidade. O ser humano não consegue se satisfazer com nada, sim ou não? Sempre tem uma coisa melhor, quer alguma coisa diferente. A gente comeu tão bem no encontro de casais, e quem toparia comer hoje mais conchiglione e mais uns negócios da hora? Vamos embora, a gente queria, vamos de novo. Eu comi. Né? Vamos embora, vamos comer, e não tem problema não, vamos comer mais, amanhã a gente come de novo, então vamos embora. Nada satisfaz a gente compra coisa, a gente troca coisa, a gente quer coisa de uma cor, quer coisa de outra, a gente quer a bota, a gente quer o chinelo, a gente quer o sapato, a gente quer o chapéu, quer a camisa, quer isso, quer aquilo, daqui a pouco não quer mais, quer outra coisa, não faz mais sentido. Nada consegue satisfazer um ser humano, sim ou não? Aí as pessoas procuram satisfazer todas essas necessidades desse ser humano, fragmentado em 5 pontos da vida dele, embora Deus olhe como um ser pleno, todas as áreas da vida dele, e descobre que o ser humano nada mais é do que uma pessoa frustrada na terra, que não chega em todo lugar que quer e não tem controle sobre todas as coisas e teme aquilo que é mais alto. E como diz Eclesiastes, que é um livro que para a gente dá depressão, mas para mim eu não estou nem com ele, porque é muito bom e eu gosto de refletir, porque todos nós pensamos que vamos viver eternamente, pensamos que vamos conquistar todas as coisas, até uma hora que a gente descobre que a idade chega para todo mundo, sim ou não? E o que é que você está fazendo da sua vida? Reflexão enquanto dá tempo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo está trazendo tudo isso, só que você olha para ele e fala assim: eu estou numa expectativa muito grande, mas essa expectativa existe porque o Espírito Santo está plenamente sobre a vida dele. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, vamos ler juntos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? As portas da prisão se abriram. Ponto, você já não está mais preso. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida eterna, vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha quantas vezes ele vai citando aqui o Espírito Santo de Deus. Sempre que tem o E maiúsculo, é Espírito Santo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Versículo 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O pecado de Adão, o posicionamento de Adão afetou todas essas áreas da vida do ser humano. Mas para você não querer bater só no Adão, bate em si mesmo, porque se a gente estivesse lá, faria a mesma coisa, tá bom? Só para deixar claro. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, diga comigo, toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não vê, não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. É interessante demais como Paulo tem a visão
do Espírito Santo na vida dele. Ele olha e ele começa desde o capítulo 8, versículo 1, ele começa a reconhecer o que foi feito por cada um de nós lá na cruz, e ele está querendo passar para você e para mim a importância de entendermos isso e gerar uma expectativa no nosso coração que seja tão grande, mas tão grande, que ela é maior do que qualquer sonho nosso. Ela é maior do que qualquer desejo nosso. Não importa qual seja o seu maior desejo e qual seja a coisa mais impossível que você tem no seu coração. Paulo está dizendo, isso não é nada. Isso é pouco perto daquilo que Deus tem para nós. E eu vou dizer para você, a vida toda é uma vaidade. A vida toda você corre atrás do vento, você não chega a lugar algum. Porque assim como você veio nu, você volta nu sem nada. Você não leva nada. E pelo que você está lutando? Ele está dizendo aqui nas entrelinhas, eu encontrei a vida, eu encontrei algo que transformou a minha mente. Eu encontrei algo que me faz viver com os pés fora do chão. Eu encontrei algo que para mim é maior do que todas as riquezas. Me parece que ele consegue, embora ele não estava lá ouvindo, me parece que ele consegue ouvir bem as palavras de Jesus dizendo que o reino é semelhante a um homem colecionador de pérolas. Ele vai e encontra uma pedra mais preciosa do que aquela que ele tem. Ele vende tudo por causa daquela pérola. Outra comparação que ele dá, ele diz que o reino dos céus é semelhante a um campo que um homem encontra um objeto lá que tem muito valor. Ele vende tudo para adquirir aquele campo, porque ele sabe que é precioso para ele. O que é precioso para você? O que nos é precioso? Quando olhamos para a vida de Paulo, ele está dizendo, precioso para mim é o que eu vou receber lá na frente. Eu não tenho muita noção disso, mas é espetacular. Eu não tenho, eu sei pelo que o Espírito ministra no meu coração, e olhando as Escrituras, vamos ver que ele é um homem que ele vai até o terceiro céu, ele tem visão de coisas que ele não pode compartilhar com as pessoas. Então esse homem, o céu entrou no coração dele, ele disse, o céu faz sentido para mim, a vida com Deus faz sentido para mim, e olhando para a história de vida dele, ele não tem uma vida humana fácil. Eu fico imaginando nas cartas paternais, né? Não é só pastoral, uma carta paternal, ele falando com Timóteo, você vê assim, embriagado na voz, que ele está num momento de abandono, de tristeza, preso. Ele diz, Timóteo, não se envergonhe de mim, meu filho na fé, me traz a capa, as pessoas me abandonaram. Então assim, olhar para a vida de Paulo como uma vida de sucesso, humanamente nós não olharíamos, mas pelo olhar do céu, ele é um homem vitorioso. É interessante olharmos para ele também, entender que todas as cartas que ele escreveu, ele nunca escreveu uma carta pensando, eu vou formar uma nova Bíblia, eu vou escrever o Novo Testamento. Nós não vemos isso. Acho interessante naquele filme que passa Paulo, apóstolo de Cristo, na visão ali do autor, ele diz que o Lucas convence o Paulo a escrever sobre a vida dele, para inspirar outras pessoas. Mas eles nem imaginavam que tudo isso que estava acontecendo viria a falar hoje, em 2022, para mim e para você ensinar sobre uma realidade de céu. Eu não sei se você lê a palavra, mas quando você lê a palavra, parece que essas pessoas da Bíblia eram pessoas fora da curva, eram pessoas muito diferentes, eles viviam coisas diferentes. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós vemos coisas diferentes. Quando nós olhamos para a vida dos diáconos de Atos, meu Deus do céu, às vezes as pessoas dizem que o trabalho do diácono é entregar a cesta básica. As pessoas dizem que o trabalho do diácono é simplesmente limpar a igreja. Ah, meu irmão, se você olhar para a vida do diácono da igreja do Senhor Jesus, da igreja que estava começando, o homem conhecia tanto da palavra que o que ele pregava, ele confrontava os seus ouvintes e morreu debaixo de tijolada. A palavra que ele pregava, um diácono. Quando os discípulos de Cristo, que agora se tornam os apóstolos, eles dizem, vamos levantar diáconos para a casa do Senhor. A igreja que estava começando, eles não falam assim, vê quem é que não tem o que fazer na igreja e coloca no diaconato.
Ele não disse, vamos ver, vamos fazer coisinha simples, é só cuidar da mesa. Não, ele diz, pessoas de caráter, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que sabem o que estão fazendo, e vamos colocar eles para servir a mesa. E nós vamos nos dedicar à palavra, à oração, ao estudo. Ou seja, não existia uma igreja parada, não existia pessoas olhando para o céu sem saber o que estavam fazendo, e muito menos pessoas indo até a igreja para que Deus desse alguma coisa para elas. Existiam pessoas indo para a igreja sabendo que elas eram a igreja, existiam pessoas indo para a igreja e falando, nós estamos fechados com isso, faz sentido essa reunião, faz sentido essa cultura do céu na nossa vida. E aí às vezes a gente olha a dificuldade da igreja do século 21, que é permanecer na cultura do céu em meio à cultura da terra, né? Tem que abrir as portas para que a gente possa angariar pessoas, trazer pessoas, envolver pessoas, e para nós parece que o que dá certo é a igreja cheia, está dando certo. E a gente vai ver isso em Apocalipse, que não é assim que Jesus vê. Jesus ele não vê a igreja cheia ou vê a igreja vazia. E nós não fazemos apologia na igreja cheia, a igreja vazia. Nós estamos falando que Cristo ele olha cada um de nós, o nosso coração e o preço que a gente paga pela verdade do evangelho. A cultura do céu para pessoas que vivem na terra é um desafio. É um desafio. Você viver os valores de Deus, independente, certo ou errado, é olhar para a Bíblia e falar assim, esses daqui são os valores pré-estabelecidos de Deus para a nossa vida, e fazer com que a gente esteja disposto a entregar a vida por aquilo que a gente acredita. Tem que ser uma pessoa que já morreu mesmo, tem que estar totalmente voltado para o reino de Deus. E Paulo ele vai dizer que isso só é possível se for pelo Espírito de Deus. Se eu tentar viver na minha carne, satisfazendo as minhas vontades, a gente se preocupa, mas como assim, apóstolo? A gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa se vestir, e aí Jesus ele vem e dá um tapa na gente, e acorda, filho, e ele diz assim, isso é coisa de gentil se preocupar com isso, se preocupar com a comida de amanhã, se vestir, com o que você vai beber, é coisa de gentil essa preocupação, porque vocês têm um pai, e o pai cuida dos seus filhos. Diga assim, eu tenho um pai. Às vezes, talvez se pergunte assim, né? Um amigo estava falando, eu vou ministrar sobre as bem-aventuranças na igreja. Eu vou chamar o senhor lá para ir lá. Eu falei assim, eu gosto. Porque se nós temos uma cultura da terra, eu te mostro qual é a cultura do céu. Quem gostaria de saber qual é a cultura do céu? Gente, é cultural. Vocês estão comigo no meu raciocínio? Eu estou raciocinando sozinho. Você lembra que o ser humano foi criado nesses cinco aspectos? E essa vida integral dele vai refletir numa cultura, numa sociedade. Quando você estuda, por exemplo, a história da Torre de Babel, passou a rebelião de Adão, de Caim, de pessoa, de indivíduo, passou para a sociedade. Eles levantaram o que se chama o quê? Cidade. A Babel, a Babilônia. E a Bíblia diz em Apocalipse que esse sistema, ele vai cair um dia, ou significa que ele existe até hoje. Significa que a cidade que eles levantaram, na planície de Sinear, e levantar aquela torre, era uma rebeldia contra Deus, porque se Deus mandasse acontecer alguma coisa ali, eles teriam um marco, e esse marco faria com que eles conseguissem voltar para ali, e Deus tinha dito para eles irem e se espalharem pela terra. Eles falaram, nós vamos nos reunir aqui, Deus não vai espalhar a gente como um dia foi feito, e vamos fazer uma torre tão alta que toque os céus. É a cultura de Babilônia, é a cultura do indivíduo, a cultura que ninguém se entende, a cultura que ninguém conversa, a cultura que não se ama, a cultura que se rebela contra Deus. Quem está entendendo? Culturas. Aí quando você olha para a Bíblia, você fala assim, tudo bem, aí Jesus vem dentro de uma cultura até mesmo religiosa, que nessa cultura religiosa, enquanto imagina um negócio desse, naquele livro Caçadores de Deus, fala sobre isso. E acho lindo, que enquanto
Os sacerdotes estavam adorando a Deus dentro do templo, e Jesus não adorava a Deus ali dentro do templo. Jesus estava andando com a multidão, o pessoal saía na porta e falava assim: o que esse cara está fazendo essa bagunça? Está desviando as pessoas da adoração a Deus. Ou seja, eles dizendo que adoravam a Deus no templo, não conseguiam ver Jesus como o templo do Espírito Santo, não conseguia ver Jesus como o Filho de Deus. Amém? Então eles olhavam e falavam assim: ele está fora da gente. Eles queriam saber da onde que Jesus vem para que ele tenha um reino. Da onde é que Jesus surge? Ele vem da plebe, ele vem de pessoas que não têm expressão nenhuma, ele vem de uma cidade pequena. Como diz a palavra: e tu, Belém, Efrata, és a menor das cidades, mas de ti me sairá o rei, aleluia. Efrata. Uma cidade desprezada, por uma família desprezada, uma família pobre, nasce numa manjedoura, mas ali estava o rei. Ou seja, as pessoas não conseguiam ver ali Deus, porque não nasceu deles. Então, se ele quer ser rei, ele tem que estar aqui conosco. Vamos chamar ele aqui. Você quer reinar? Vem para a minha cultura. Satanás encontra ele no deserto para tentá-lo, diz assim: vem para a minha cultura, a cultura do homem, se entrega aqui para mim, me adora que eu te dou todas essas coisas, que é a cultura que todo mundo quer. Aí Jesus fala: não tem essa cultura, a minha cultura é de adorador. A minha cultura é adorar a Deus acima de todas as coisas. Eu não adoro você, Satanás, eu não adoro o homem. Quando os gregos chamam Jesus, falam: você vai andar conosco, nós vamos te levantar aqui, e as pessoas estão te rejeitando. Ele foge porque queriam tirar ele da visão da cruz. Olha o que é cultura de reino. Aí talvez pergunta: apóstolo, tem alguma para a gente ler assim, para saber como é que eu posso pautar a minha vida para uma cultura diferente? Você quer saber? Quem quer saber? Dá um glória. Existe na Bíblia. E o homem do céu nos ensinou qual a cultura. E esse é o desafio. Talvez você pergunte: apóstolo, está tudo isso dentro de Romanos capítulo 8? Tá. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5, abre aí. Você pode ler depois tudo, tá? Eu vou ler só um pedaço. Eu vou ler só do versículo 1 até o número 14. Pronto. Até o 16. Vou ler do 1 até o 16 só. Só uma parte da cultura. Quem está entendendo? Dá uma glória a Deus. É inegociável. A cultura do reino está aqui. Qual é a cultura do reino? Olha só. Mateus 5 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados aqueles que não têm o que oferecer a Deus, porque eles são pobres em seu espírito. É desses o reino dos céus. É isso que Jesus disse. Se você quer aprender mais, depois você se inscreve no YouTube, tem as 18 ministrações aí de Mateus 5, 6 e 7. E você pode estudar na sua casa. Se tiver dificuldade, acesse, você tem todas essas ministrações. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está dizendo o seguinte: bem-aventurados aqueles que não têm o que oferecer a Deus, porque sabem que são pobres, nus, não têm valor nenhum para dar para Deus para receber salvação. Amém? Isso é humildade diante de Deus e é pobreza diante de Deus. Quem é rico diante de Deus aí? Ninguém. Quem é pobre diante de Deus? Ou seja, não tenho o que lhe dar, Senhor. Eu sou um desses. Olha, eu não lembro se era o Spurgeon, quem foi que disse que o evangelho é um mendigo pregando a outro onde existe pão. Eu sou um mendigo mostrando para você aonde tem pão para você. É o mesmo lugar que eu peguei pão também para a minha vida, lá em Belém, que é a casa do pão, o lugar onde Deus está. Amém? Não temos nada. Na cultura do reino nós somos pobres, mas os pobres são herdeiros de um reino. Os pobres são ricos.
E os ricos são pobres. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Tem tudo a ver com o que Paulo está dizendo lá no capítulo 8. Gemer, chorar. Meu Deus do céu, mulher quando está em dores de parto, ela chora, ou ela faz tchim, nasce. Chora, né, de dor. Meu Deus do céu, a Jaine já está ficando desesperada já. Calma, vai ter anestesia, né? Mas aquele misto de coisas, aqui Jesus está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Choram pelo quê? Por essa redenção, por essa nova vida, e choram pelos seus pecados. Senhor, eu não queria ser assim, miserável homem que eu sou. Não queria ser assim, mas sou, e Deus diz, eu sei, por isso que Jesus foi na cruz, por causa de você. Porque você não conseguiria. A salvação não é meritória, não é por méritos nossos, é pelo mérito de Cristo que nós recebemos a salvação. E Paulo tem isso na mente dele, por isso que ele está explodindo de alegria. Jesus ainda ensina que na cultura do reino, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele ensina que na cultura do reino, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, consolados, serão satisfeitos. Não é aquele que tem fome de comida. Às vezes as pessoas olham, aquele que chora, porque perdi um ente amado, eu choro porque eu estou triste, eu choro, não, que chora por causa dos seus pecados, e que aquele que tem fome não é fome de comida, é fome de justiça. E quem tem fome de justiça pratica o quê? Injustiça? Como que eu posso ter fome de justiça de Deus e pratico a injustiça com o próximo? Está vendo a cultura de reino? Na cultura do reino diz o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Na cultura do reino, essa é a importância. Ser filho de Deus é ser discípulo de Cristo. Ser filho de Deus é copiar a Cristo, é inegociável. Não é o que você disse de aceitar Jesus, não é de você estar na igreja, não é de você apresentar o seu trabalho na igreja, não é de você cantar, não é de você pregar, não é de você fazer nada na igreja, é de esses valores terem raiz no seu coração e você dizer, eu vou exercer misericórdia porque eu quero desfrutar de misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus deixa de dar aquilo que você merece. Estava chegando aqui, eu passei ali no Crocs, a Elaine falou assim, Gi, pega lá, compra para mim um pastelzinho ali e tal, não sei o quê. Eu fui lá comprar um pastelzinho. Aí a gente conversando aí, a Rosa, ela falou assim, né? Ai, apóstolo, que friozinho esse, né? Será que a gente merece? Aí ela falou assim, lembrei da pregação. Lembrei da pregação, apóstolo. Então, completa a ideia. Se fôssemos receber de Deus o que a gente merece, o que nós receberíamos? Nada. Receberíamos sim. Mas a gente não ia gostar do que a gente ia receber. Porque misericórdia é ele deixar de dar uma sentença que nós merecemos. Eu vinha para cá conversando com a Helena e falei assim, meu Deus do céu, quantas pessoas nós não oramos por elas e queríamos que Deus entrasse na vida delas e que Deus ajudasse elas e que Deus fizesse alguma coisa para transformar a vida dela. Quem já orou por alguém assim? Ou talvez você esteja orando, pode levantar a mão para me ajudar. Agora pare e pensa, por causa desta oração, analise a vida dessa pessoa que você ora por ela. Quantas oportunidades Deus deu para ela? Nenhuma. E não é que Deus deu a oportunidade e as pessoas rejeitaram a oportunidade? Sim ou não? Eu mesmo olho para a minha vida, quantas oportunidades Deus me deu. E eu, sem sabedoria, não soube zelar das oportunidades, não soube cuidar da minha vida. Então hoje a vida que tenho é resultado das minhas
escolhas, não é castigo de Deus. É das más e das boas escolhas que nós estamos colhendo, sim ou não? Mas a misericórdia de Deus está sobre nós. E como diz a palavra, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse é o motivo pelo qual nós não somos destruídos. É isso que Jesus está dizendo para nós aqui, ó. Ele continua dizendo: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão. E como que eu vou ver Deus? Como que eu limpo meu coração? Que sabão a gente tem? Nem o melhor sabão a gente consegue limpar, nem desengordurante. Nada. Nem aquele cloro ativo para banheiro. Nada tira, nem cloro puro. Nem ácido. Coloca ácido, mata, mas não arranca o pecado do ser humano, sim ou não? Qual a única coisa que limpa o coração de um ser humano diante de Deus? O sangue de Cristo. Ele nos purifica diante de Deus. Amém? Essas pessoas, esses são os pontos de algumas coisas que às vezes eu ouvi algumas pessoas teologicamente dizendo: a gente não vai ver Deus não, a gente não vai estar perto de Deus não, então a Bíblia é mentirosa. Jesus mentiu para nós aqui. Eu não acredito que Jesus tenha mentido para nós. Ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E como não existe ser humano limpo, ser humano puro, só pode ser purificado pelo sangue de Cristo para que os nossos olhos vejam a Deus. Com esse corpo? Não, é isso que Paulo está falando. Eu estou nessa expectativa, gente. Isso aqui eu já entendi de Jesus, mas eu ainda não estou vivendo em plenitude. Eu não vejo a hora de viver a plenitude disso. Ver a Deus quem Ele é, ter um coração plenamente santo, receber um novo corpo para viver num novo céu e numa nova terra. Amém? Diz assim, ó: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. O que é um pacificador? Ele chega no meio da guerra e faz o quê? Briga. Não, ele chega no meio da guerra e fala assim: para que brigar? Fique em paz, releva. Não é bem assim. Não semeia contenda. Não coloca divisão entre irmãos. Quem está entendendo? São ações que revelam a cultura do céu em nós. Amém? Olha, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Paulo está dizendo: eu sou perseguido por pregar o evangelho, eu estou preso por pregar o evangelho, mas eu não estou esquentando a cabeça com isso. Por quê? Porque eu faço parte do reino dos céus. O reino do céu é meu. Em Cristo eu recebi ele. Eu recebi de Cristo tanto a ressurreição como o padecer por ele. Você não recebeu só a vitória da ressurreição, você recebeu o presente de padecer por ele. Quem está entendendo, digam glória a Deus. É difícil dar glória, né? É difícil olhar e falar: meu Deus, recebi um presente, sofrer por causa de Jesus. Ai, mas dói demais. É uma honra para quem estava condenado. Paulo tem essa mente. Versículo 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos em extremo, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para cobri-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso aqui é um pouquinho da cultura do céu. É um desafio ou não é um desafio a cultura do céu para nós? Apóstolo, o que o Paulo está olhando? O
Quer que a Bíblia revele para você o que Paulo está vendo? Vai lá em Apocalipse, para a gente finalizar aqui. Vai em Apocalipse, capítulo número 21. Depois você pode ler na sua casa, Coríntios capítulo 15, que ele fala sobre ressurreição, a expectativa da ressurreição. Mas aqui eu já estou antevendo, sabe? Já peguei minha esteira e o chapéu e vamos para a praia que o sol já vem. Sabe aquele negócio que fala assim, já está tudo preparado para a viagem. Já está tudo certo, Fátima. Passaporte carimbado, visto tudo certo. É só chegar o dia e gera uma expectativa tremenda, sim ou não? Pense aí no lugar que você tem muito sonho de conhecer hoje. Vamos lá, você quer ir para... Quem gostaria de ir para as Ilhas Maldivas? Tudo pago, passaporte carimbado, nos bangalô lá na água. Quem topa? Tem os flipperzinhos lá, os golfinhos, todos treinadinhos para receber você pela manhã, lá na porta assim do seu bangalô. Bom ou não? Aquele solzão gostoso, naquelas águas esverdeadas assim, né? Coisa linda, limpinha, límpida. Você fala assim, bom dia. Nem o café você vai fazer. Tinha aquele cafezão da hora, aquele almoço, cheio daqueles camarãozão que parece aqueles cavalos marinhos para você, e você fala, aleluia, glória a Deus. E é o seguinte, todos vocês que estão no culto de hoje ganharam uma viagem dessa. Dá todo mundo dá glória, né? Porque gera uma expectativa, irmão. Ia ser muito bom, sim não, amor? Da hora? Vamos para lá. Ia gerar uma expectativa que eu não ia ver a hora disso acontecer. É muito bom. Seria uma experiência extraordinária. Eu sei que é caro para ir para lá, né? Tinha um pessoal que estava comentando que é uma nota para ir para lá. Só que Paulo, ele tem muito mais do que isso. Você vê que, de verdade, não é querendo enquadrar ninguém, não. Mas você vê como a gente fica muito feliz com uma coisa que a gente tem uma expectativa, que a gente já viu em fotos. Você já foi lá um dia? Alguém já foi lá na Ilha das Maldivas? Ainda não? Ainda não, ainda, tá? Ainda não. Um dia, quem sabe, você vai. Mas só de imaginar como deve ser lá, pelo que descreve uma pessoa que foi, deve ser muito top. Sim ou não? Muito top. Paulo, ele está dizendo justamente isso. Eu tenho uma realidade tão grande de céu, mano, que eu durmo e acordo pensando, será que eu já cheguei? Sabe aquela criança, viu criancinha? Criancinha não é assim, você promete para ela, tal dia nós vamos para tal lugar. Naquele dia a criança é a primeira a acordar, desesperada, mãe, já está na hora. Olha os três aqui, ó. É verdade, né? Está na hora. É amanhã, não é amanhã? É bonitinho, tem um menino lá no orfanato que ele estava falando assim para a Cris, eu não posso sair domingo tem culto, eu tenho que ir na igreja, viu? Aí eu passo lá na quarta para pegar os mais velhos, para a gente fazer o jiu-jitsu, eles perguntam assim, é hoje já a igreja? Quando que é domingo? É amanhã? Eu falei, não, domingo ainda falta mais 3 dias aí pela frente. Mas você vai vir pegar a gente? Vamos pegar você sim. Ah, então tá bom, eu vou. Você vai pegar cedo a gente aqui, não vai esquecer não, né? Ah, então tá bom, eu vou. Eles geram uma expectativa, que eles vão vir aqui, amizade, é bonitinho ver o jeito deles quererem participar das coisas, gera uma expectativa neles. Paulo, ele parece criança, que recebeu uma promessa de Deus tão grande. Paulo, é verdade, existe uma terra, existe um novo céu, e é para lá que você vai, eu tenho um reino preparado para você. E ele vê o que João viu. Apocalipse 21. O João, o apóstolo João, ele relata, ele ouviu falar, ele vai dizer assim, ó, eu ouvi falar de novos céus e nova terra. É isso que está escrito na sua? Ele diz o quê? Meninos, eu vi. O que você viu, João? Novo céu e uma nova terra.
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Vi também a cidade santa. Olha, ele não falou de cidade, de sociedade, um grupo. Agora nós estamos aqui vendo que ele conseguiu enxergar uma sociedade com cultura diferente, em um lugar diferente, com um sistema diferente, com uma cidade diferente. Amém? E essa cidade, ela é santa. Ela se chama a Nova Jerusalém. Ela descia do céu da parte de Deus, adornada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está cumprido, tudo está feito. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele será meu filho. Paulo está falando: eu tô doido por esse negócio aí. Eu quero, eu vou. Eu tenho expectativa para isso. Por isso que aqui no 8, ele diz, no versículo 18, Romanos 8, 18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ele está dizendo: gente, a viagem é extraordinária, o lugar é extraordinário. João viu lá, ele deixou registrado para vocês. Gente, olha para isso aqui. Nós estamos passando por essa vida aqui. Se tiver que fazer tenda, a gente faz. Se tiver que pregar, a gente prega. A gente vive o momento. Mas sabendo de uma coisa: nós somos estrangeiros em uma terra que não é nossa, porque a nossa cidade não está aqui. A nossa cidade está nos céus, da onde virá o Senhor Jesus para nos buscar, e nós moraremos eternamente com Ele. Nossa, apóstolo, faz tempo que houve uma pregação dessa daí, né? Quantas pregações a gente ouve sobre isso? Muitas vezes ouvimos pregações sobre o que nós vamos conquistar, sobre os livramentos que nós vamos ter, sobre aquilo que vai satisfazer o nosso coração. Afinal de contas, já temos muita luta na vida, então nós temos que ir na igreja para receber uma palavra de conforto. Essa é a palavra de conforto: novos céus e nova terra. Ah, mas isso é pouco. É pouco? Uma eternidade aqui dentro. Se você for ler mais à frente ainda, como que é essa cidade? Coisa tremenda. Paulo, ele está animado. E ele diz: eu topo passar o que for para chegar lá. Olha o que ele vai dizer. Versículo de número 24. Porque é nessa esperança que nós somos salvos. Ora, esperanças que se não vê, Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Mas a gente se enfraquece. Ele não deixa a gente no vácuo. Ele diz: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos
orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que nem diz aquele louvor, que isso me leva para mais perto de ti. E um dia nós vamos cantar, vai valer a pena. Vale a pena. Vale a pena. Uma pessoa que está com o coração no céu. Quando eu leio essas passagens aqui, eu vejo como muitas vezes nós estamos com o coração na terra. Como nós estamos andando, a gente prega a palavra de Marta e de Maria, mas a gente continua vivendo como quem? Marta ou Maria? Marta. Queremos apresentar muitos serviços, estamos correndo para lá e para cá, e não estamos chegando em lugar algum. Paulo ele está dizendo, eu sei pelo que vivo, sei aonde quero chegar, e sei também pelo que vale a pena lutar. Entre em combates que vale a pena. Busque por aquilo que é eterno. Pensa que sentido vai... Eu sei que eu vou ser forte no que eu vou falar. Do que vale tudo que a gente está conquistando se a gente não leva para o túmulo? Ah, pastor, mas eu vou viver, vou desfrutar disso daqui. Desfrute. Mas cuide da tua vida na eternidade. Jesus nos ensinou, quando ele contou aquela parábola daquele homem que queria ter a vida dele em paz, que ele lutava pelo dinheiro, lutava por uma vida sossegada e nunca esquentou a cabeça da vida dele com Deus. Às vezes nós estamos na igreja, buscamos por casamento, buscamos por uma porta de emprego, buscamos por cura, buscamos por todas essas coisas que até que não são pecaminosas. Mas dificilmente nós buscamos pelo reino de Deus. E a oração de Jesus foi, vem. Nós precisamos olhar e analisar bem essa oração, porque faz parte da cultura do reino. Seja feita a sua vontade. Orar a Deus, eu não esqueço da frase, uma vez que o pastor Vitor, a gente conversando, ele disse lá no hospital para mim, o problema não é orar, seja feita a sua vontade. O difícil é aceitar a vontade de Deus se ela é contrária à minha. É difícil. Mas é possível. Não é impossível porque o Espírito Santo nos dará força e direção para dizer, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a minha. Estamos buscando a Deus e querendo que Ele faça a nossa vontade. Cura ali, faz aquilo outro, Senhor. Nós somos o barro, o vaso, e nos submetemos porque Ele é Senhor. E não com tristeza, porque Paulo ele tem expectativa de dizer, eu me submeto. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na minha vida, como é feita nos céus, aqui na terra, como nos céus, seja feita a sua vontade.
E a vontade de Deus é? Tem coragem, irmão? A vontade de Deus é? Ponto. Então creia. Jesus em nada ele enganou a gente. Ele foi sincero e disse: essa é a cultura do céu. Leia Mateus 5, 6 e 7 que você vai ver. Leia tudo. O capítulo 5 inteiro, capítulo 6 inteiro, capítulo 7 inteiro. Entenda ele e você vai ver o que é a cultura do céu. Essa é a cultura do céu. Desafio para mim e para você. Então não te desanimes. Jesus ele disse uma palavra de ânimo para nós. Sabe qual foi? Sem mim vocês não vão conseguir. Por isso, vocês precisam estar ligados a mim, para que a cultura do céu tome a vida de vocês. Amém? Aposte todas as minhas necessidades, acautelai-vos. Fica tranquilinho, porque Deus, Ele sabe das tuas necessidades. Não cai a folha de uma árvore. Nada acontece se Deus não permitir. Ele tem a vontade dele ativa, onde ele interfere, e tem a passiva, aonde ele permite. Mas ele continua no controle de todas as coisas. A gente chora na terra no velório, e Deus continua sentado no alto e sublime trono. Apóstolo, Deus não se importa com a gente. Se não se importasse com a gente, Jesus não teria morrido numa cruz. E João diz o que em João 3,16? O que disse? Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu próprio filho para morrer numa cruz por mim e por você, para te dar vida eterna. Então Deus se importa com você sim. Amém? Infelizmente, aquilo que nós não gostamos, nós enfrentamos a morte, enfrentamos as lutas, enfrentamos as dificuldades, mas em tudo isso nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo tem a resposta na ponta da língua para tudo que você confrontar ele. Ele fala assim: não, Paulo, não vale a pena. Vale. Eu imagino Paulo pregando, gente, que coisa linda, né? Devia ser um confronto no meio de uma cadeia, Paulo pregando para os guardas e sendo o preso. Eu fico imaginando ele anunciando esse reino de Deus e dizendo: eu sou luz nessa terra. É forte demais. Que Deus nos encha do Espírito Santo, porque nós não temos luz própria. Nós refletimos a glória. O quanto do meu encontro com Deus vai refletir na minha vida dia a dia. Quanto menos encontro com Deus eu tenho, menos eu reflito Deus no meu dia a dia. Precisamos de relacionamento, não de serviço. Amém? Levante as suas mãos. Pai Santo Eterno Deus, eu dependente de Ti, totalmente dependente do Teu Espírito Santo, eu preguei a Tua palavra, Pai. Senhor, recebe a minha vida, Senhor Deus, me fortalece como fortalece o coração dos meus irmãos, ó Senhor. Queremos sim, Senhor Deus, tem expectativa como aquelas virgens prudentes, Senhor Deus, que embora se cansam, dormem, nós temos ainda o azeite guardado, porque temos a expectativa da vinda do nosso noivo. Ele vai vir nos buscar. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua noiva, e nós entraremos em sua presença e habitaremos eternamente diante de Ti, Senhor. Eu sei que nós não poderemos estar com este corpo, mas receberemos um novo corpo, conforme o seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Ora vem, Senhor Jesus, e renova as nossas vidas, nos prepara para este grande dia do encontro final diante de Ti, Senhor, aonde receberemos a coroa da vida eterna, Senhor. Obrigado por esta palavra. Vale a pena viver acima de todas as circunstâncias, Senhor. Recebe a nossa vida, recebe a família de cada um, e que esta palavra edifique os nossos corações para a glória do Teu santo.